turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E nós estamos aqui hoje em mais um dia de estreia de um podcast maravilhoso. E eu, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, a gente conversar com ele e você saber mais do que pode esperar desse podcast de hoje, eu quero convidar você para vir aqui embaixo, apertar esse botãozinho vermelho e se inscrever aqui no nosso canal. Do ladinho vai aparecer um sininho onde você pode clicar nele para você receber uma notificação para todo novo episódio que for ao ar. Lembra também de você dar um clique aqui para curtir todo esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui, que é exclusivamente para você, e compartilhar para mais e mais pessoas. Você vai ver aqui também que tem um Valeu, onde você pode ajudar o nosso trabalho, ofertando, contribuindo, ajudando a gente a crescer o nosso canal e dando aí todos os recursos necessários para que a gente possa entregar cada vez um conteúdo melhor para você. Eu quero lembrar vocês que no ano que vem, em 2024, tem uma coisa muito boa aqui que vocês provavelmente já acompanham o Espiritualmente Podcast, sabem. Nós vamos para Israel. Nós vamos estar em Israel junto com o Luiz Saião nessa caravana Israel-Turquia. Tá imperdível. E você que ainda não garantiu a sua oportunidade de estar lá junto com a gente, eu vou te dar um conselho, hein? Garanta. Clica no link que tá aqui na descrição, ou então aponta o seu celular pro QR Code que tá aí na tela, porque as vagas são limitadas. E o Luiz Saião aqui conversando com a gente, ele já disse, olha, isso é muito rápido, enche rápido a caravana, então tem que orientar o pessoal a se inscrever o mais rápido possível e garantir a sua vaga nessa caravana, porque o número de vagas são limitados e você pode acabar ficando de fora. Então, já garanta para você, nós vamos estar passando aí nesses 14 dias por lugares incríveis e com ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Saião como nosso guia, que vai estar compartilhando os estudos teológicos, as experiências, ele que já foi mais de 60 vezes para Israel. Então, gente, nós não estamos falando de alguém que está começando ontem aí para Israel, a gente está falando de alguém que tem muita experiência, e ele que é um dos maiores teólogos, hebraístas, linguistas do país, vai estar com a gente lá nos guiando. Então, não perca essa oportunidade. Aponta o seu celular aí pro QR Code que tá na tela, ou então clica no link da descrição e vamos para Israel com a gente nessa viagem imperdível, como o Luiz Saião diz, uma experiência em você estar vendo a Bíblia em 3D, né? Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, então, pessoal. Diogo Dantas, marido, pai de 2 filhos, pastor da Igreja Batista Lírio dos Vales de Jardim Armação, em Salvador, Bahia. É isso mesmo, ele veio da Bahia para estar aqui com a gente, deixou o calor da Bahia para vir aqui pro frio de São Paulo, a garoa de São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Douglas, é uma alegria imensa estar com você aqui. Que bom que você chegou. Olha, pessoal, agora que você já sabe que é o nosso convidado de hoje, eu convido você a compartilhar para mais e mais pessoas e vamos alcançar aí a vida dessas pessoas através da experiência de vida do Diogo, que ele vai contar um pouquinho sobre quem ele é, a história dele, e nós vamos então nos inspirar com a vida dele e aprender muito, porque ele também é teólogo, tem algumas aí particularidades que ele vai contar pra gente durante todos esses anos de ministério e também de vida. Então vamos lá para o nosso podcast de hoje. Diogo, seja muito bem-vindo mais uma vez, quero conhecer um pouco mais você, meu amigo, quero, junto com toda a nossa audiência aqui, saber um pouco mais sobre quem é o Diogo. Fala um pouquinho pra gente. Douglas, eu sou soteropolitano, nascido e criado em Salvador. Salvador tem esse nome maravilhoso que aponta para Jesus, né? É a cidade do Salvador. É verdade. Então a gente fala que a gente é soteropolitano, que tem a ver com soteriologia, né? Eu sempre gosto de exaltar Glória a Deus, glória a Deus. A nossa cidade lá, nosso estado, a Bahia, pelo qual eu tenho tanto carinho. Nasci lá numa família normal, né? Mas quando eu tinha 3 anos de idade, eu tive uma enfermidade muito grave, um tipo de leucemia. Olha. E não tinha muita esperança para mim naquele tempo. Tinha um tratamento meio que paliativo, mas não tinha muito horizonte. Foi quando meu pai, que era cirurgião dentista, começou a receber no seu consultório uns crentes. E começou a desabafar com esse pessoal fervoroso a situação do filho dele. E esse pessoal começa a orar por ele. Ele começa a crer numa possibilidade de milagre. E aí o consultório, por um tempo, vira uma igreja. Porque tem oração de manhã, tem oração de tarde, tem oração à noite, trabalhava até tarde. E
ao passo que essas orações se intensificam, meus exames começam a apontar uma melhora inexplicável. E em pouco tempo eu fico totalmente curado, os médicos ficam assustados com aquilo. Aquilo trouxe um impacto para meu pai, para minha mãe. Eles então passam a ter um compromisso com Jesus, eles passam a conhecer o poder e o amor de Deus. E aí meu pai mergulha na fé. Ele mergulha tanto que chega um momento que ele está dividido, né? Entre pregar o evangelho, entre fazer obras de caridade e o consultório. Ele mergulha muito intensamente, se torna um evangelista na igreja que ele estava congregando, então se torna um pastor, né? Ele é ordenado ao ministério pastoral e começa, né, uma caminhada que ele tem já de décadas, né, servindo ao Senhor. E eu fui crescendo ali. Apesar de ter vivido esse milagre, eu não tive a minha experiência pessoal com Deus aos 3 anos. Eu, de fato, tive um encontro, ou fui encontrado por Cristo quando eu tinha 16 anos. Frequentei a igreja durante todo esse tempo, mas aos 16 anos de idade, o Senhor se revelou a mim de maneira poderosa. Me apaixonei por Jesus e logo, em pouco tempo, comecei a pregar o evangelho. Mas uma coisa muito curiosa nesse processo é que dos 3 aos 16, né, nessa fase em que eu frequentava a igreja, eu gostava de tudo, gostava de ouvir a palavra, mas não havia uma compreensão profunda do que é o reino de Deus, do que é a salvação. E de repente tudo se descortinou diante dos meus olhos. E eu percebo que isso não é um processo natural. Isso, como o podcast diz, é espiritualmente, né? É algo do espírito que se manifesta na sua mente e que muda a sua vida. E mudou não só os meus pensamentos, como os meus sentimentos. Porque até então eu era um garoto meio metido já adulto, né? Desde 12, 13 já fazia coisas de adulto, tudo que você imaginar, né? Mas muito nervoso, muito briguento, estressado, raivoso, vivia me metendo em briga, em confusão, todo dia eu estourava com alguém, eu gritava feito um louco em qualquer situação. E a primeira, assim, era muito gago, não conseguia me comunicar direito. Ainda não sou 100% curado da gagueira, ainda gaguejo um pouquinho, eu digo que Deus não tira tudo pra você ficar humilde. Boa. Mas a minha comunicação era inviável, eu não conseguia conversar. Era muito complicado conversar comigo. E o grande sinal de que algo tinha mudado foi uma paz sobrenatural. Algo que desceu sobre o meu coração e de repente eu me via em situações onde eu explodiria normalmente e eu estava tranquilo. E eu ficava achando estranho. Eu lembro que as minhas primeiras participações na igreja foram em cultos de jovens, onde o pastor de jovens dizia: quem tem um testemunho para dar? E eu queria dar o testemunho. Meu testemunho era tipo assim, ó. Hoje eu fui na escola, o menino chutou a bola em mim e eu não dei um soco nele. Eu falei, ué, seu testemunho é esse? Ele dizia, porque até semana passada... A moral manda você fazer isso, né? Até semana passada eu teria dado um soco nele e seria expulso. Todo jogo era assim. Educação física era sempre assim. O Diogo vai brigar com alguém, o professor vai expulsar ele da aula. Mas naquela semana... eu não briguei com ninguém, eu não quis agredir ninguém, eu não gritei com ninguém, eu não surtei. Algo diferente aconteceu comigo. Um amor me preencheu, uma graça me preencheu. E quando eu comecei a descer do púlpito, dando esses pequenos testemunhos, o pessoal falava: Diogo, você percebeu que você conseguiu falar bem? Eu disse: nossa, eu nem tinha pensado nisso. Então, uma cura profunda estava acontecendo no meu coração. Uma aceitação, um amor, uma afirmação que eu nunca encontrei em lugar nenhum, nem em casa, nem em amigos, nem em lugar nenhum. Eu comecei a encontrar no Espírito de Deus. Olha que maravilha. Então, tá vendo? Muitas vezes, você que tá aí ouvindo a gente e tá passando por situações como essa, por exemplo, nós como terapeutas, nós temos aí vários transtornos que são tratados, né? Como, por exemplo, a TAI, né? Que é o transtorno explosivo intermitente. A gente tem aí transtornos de ansiedade, de estresse, pessoas explosivas. Olha aí, testemunho do Diogo, né? Então, ele passava por isso também. E aí, não somente em terapia, em tratamento psicológico, mas também na espiritualidade. Sim. E hoje, Douglas, isso é tão curioso que
para quem me conhece, talvez a minha principal característica é a mansidão. Talvez... Eu posso garantir isso, cara, porque das vezes que eu falava com ele manso, tranquilo, né? E eu aqui de São Paulo, agitado, né? Também tem... O ritmo baiano ajuda. E ele tranquilo. O ritmo baiano ajuda. Mas assim, as pessoas que só me conheceram pós-transformação de Cristo, elas não acreditam, não é possível. Elas perguntam a minha mãe, perguntam ao meu pai, e quando eles confirmam a história, eles dizem, nossa, a coisa que mais destaca nele é a tranquilidade, é a mansidão, é não brigar com ninguém, é levar tudo numa boa, sabe? É resolver tudo com muita paciência. Eu não consigo ver esse cara surtado, transtornado, raivoso, mas onde abundou o pecado, superabundou agora. E era assim. Era desse jeito, era essas explosões, alteração de voz, batendo, quebrando coisas, arremessando objeto. Olha aí. Eu cheguei a pegar faca pra agredir as pessoas, graças a Deus não feri ninguém. Isso na época que você tinha uma média de 12 anos, 13 anos, ou mais, menos, quanto que era essa idade? Mais ou menos? Acho que dos 12 aos 16. Foi nesse período. Na adolescência, nessa fase eu fiquei bem surtadinho mesmo. Bem surtadinho. Muito bom. Então você que tá aí surtadinho, surtadinha, a gente vai aprender aqui com a história do Diogo como é que você faz pra deixar de ser surtadinho ou surtadinha. Muito bom. Agora, conta um pouquinho mais pra gente sobre essa experiência de quando você disse que teve esse encontro com Jesus, né? Como foi essa experiência? O que você ouviu, sentiu? Traga os detalhes pra gente desse encontro, né? Porque na teoria, você então se desenvolve ali dos seus 3 anos de idade em diante em um lar cristão, né? Porque o seu pai então se converte, sim. Né? E como que foi pra você esse processo aí? Esse período. Interessante, eu com 14 anos, como eu disse a você, já me achava um homem, né? E eu namorava com uma moça mais velha, ela tinha 18, 19, né? E era da igreja também, meu pai pastoreava e eu frequentava lá. E eu era bagunceiro, né? Eu não respeitava ela de diversas formas. E um dia ela disse, vou passar na sua casa. E algo disse no meu coração, ela vem para terminar com você. Mas antes era eu quem terminava, eu quem fazia aquela manipulação emocional, né? Uhum. Mesmo sendo um guri de 14 anos. Uhum. Já tinha todo um macete, né, pra essa área. E ela vinha lá em casa e algo me falou. Ela vai terminar com você. E aí quando eu abri a porta, eu perguntei a ela, você veio terminar? Ela disse, como você sabe? Eu disse, não sei, algo falou no meu coração. E ela nem entrou da porta. Ela falou um monte de coisa. Você é egoísta, você é isso, você é aquilo. E falou um monte de verdades. Bateu a porta e saiu. Eu pensei, que nada. Com ela, sem ela, tem tantas meninas aí, eu vou ficar bem. Mas quando eu entrei, algo falou pra mim assim, tudo que ela falou é verdade. Você quer continuar sendo essa pessoa? E me veio uma tristeza, uma dor muito profunda, um arrependimento que não era apenas assim, eu perdi uma namorada, era muito mais profundo do que isso, era para onde você está indo com a sua vida, quem você será no futuro se você continuar sendo essa pessoa. Eu comecei a namorar com ela com 14, eu já tinha uns 16 nessa época, né? Quando eu estava terminando com ela, foi nessa época do encontro, né, com Jesus, e eu caí de joelho, eu conhecia Deus em tese, né, de ouvir falar, mas não de com ele andar. Uhum. Eu caí de joelho e falei, Deus, o que é que eu faço? Como eu mudo? Ele disse, não, você não consegue mudar sozinho, mas entregue seu coração para mim que eu vou transformar a sua vida. Uhum. E aí começa uma transformação muito profunda no meu coração. Começa uma revelação de Cristo, eu me apaixono pelo Senhor, pela palavra de Deus. Eu começo a, como a gente fala lá na Bahia, comer Bíblia com farinha. Né? Eu mergulho no Senhor e essa transformação vai acontecendo. Legal. E como que esse processo de cura dos 3 anos de idade impacta você nesse momento que você tem um encontro com Jesus? Você começa a utilizar isso como um testemunho para dar glória ao nome do Senhor? Como que esse processo de cura impactou a sua conversão e a sua trajetória com Deus? Muito, porque eu percebo que Deus tinha um projeto na minha vida, eu poderia ter morreria se não houvesse uma intervenção sobrenatural de Deus.
e ele me manteve vivo por um propósito. Então isso sempre me lembra que ele é poderoso, sempre me lembra que a minha vida pertence a ele, sempre me lembra que eu posso contar com ele em momentos difíceis. Isso me fortalece muito. Uhum. Como que doenças hoje, pessoas que passam por situações de doenças, pessoas que passam por situações de lutas, de dificuldades, como seu pai passou, tendo você como alguém ali que estava doente, você aos 3 anos doente, como que você hoje, como adulto e tendo superado isso, o que você diria para as pessoas que estão passando por isso? Nessa condição, pais que estão filhos doentes, filhos que estão doentes, o que você diria para essas pessoas? Douglas, eu diria que esses momentos difíceis são uma excelente oportunidade de experimentar a graça e o amor de Deus. Não é certo que Deus curará todas as enfermidades no tempo em que nós queremos que Ele cure, mas é certo que Ele agirá, que Ele consolará, que Ele nos socorrerá. Quem sabe curará, porque Ele tem poder para isso. Mas é bom contar com o Senhor. É bom contar com a presença daquele que é socorro bem presente na hora da tribulação. Não sabemos qual é o espinho na carne de Paulo. Deus disse que não tiraria. A hipótese que eu tenho é que era uma enfermidade nos olhos, por coisas que nós vemos ali nas cartas dele. Mas o certo é que o Senhor falou que não tiraria, mas que estaria com ele, que a graça do Senhor se manifestaria na vida dele, trazendo consolo, conforto, sendo suficiente para bastar, né? para suprir a alma de Paulo. Então, é não passar sozinho. No Antigo Testamento fala do rei Asa, que era um homem temente a Deus, mas que na hora da enfermidade confiou apenas na medicina. E não consultou o Senhor, não buscou o Senhor. Busquemos os médicos, busquemos a terapia, mas não deixemos de confiar em Deus, de experimentar a confiança no Senhor. Salmo 34:8 fala que prove e veja que o Senhor é bom. Como é que eu provo? Na situação difícil, colocando nas mãos dele, esperando uma ação dele. Prove, tem expectativas no Senhor. Prove e veja que ele é bom. Feliz é aquele que nele confia. Muitas vezes, diante de situações como essa, as pessoas elas acabam se deixando levar, né, pela circunstância emocional, né? Ficam ansiosas, muitas vezes acabam desenvolvendo quadros de depressão, muitas vezes acabam até mesmo tendo crises de estresse, né? Então, por situações que vão acontecendo, a pessoa pensa, será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Será que Deus não está se importando comigo? Como que uma pessoa que acha que Deus a abandonou, ela pode agir para que ela tenha a certeza de que Deus está com ela? Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Temos que nos encher da palavra, mas nos encher da palavra mesmo. A palavra tem que nortear o nosso pensamento o tempo todo. Então, onde eu caminho, no que eu faço, eu estou sempre buscando um respaldo bíblico, um respaldo da palavra, sempre tentando interpretar a vida por esse olhar da palavra de Deus. Ela norteia o meu pensamento e logo o meu sentimento. Por isso eu nunca me vejo desprovido de Deus e da graça dele, do amor dele, em momento nenhum. Porque eu estou sempre pensando a partir dessa consciência e dessa revelação. E isso acontece por uma imersão na palavra. Por ter a palavra como um alimento, como está no Salmo 1, né? O homem bem-aventurado medita, e meditar não é apenas ler, é se dedicar, se concentrar, e medita na palavra de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Que está sempre sendo nutrido pelo Senhor, pela presença de Deus. Então, emergindo na palavra, Douglas, a gente vai se movendo sempre em fé. E aí existe uma testificação da palavra na vida de quem é filho de Deus, que é a presença do Espírito Santo em nosso coração, que fica testificando. O Senhor disse, Ele, o Consolador que eu vou mandar, João 14, Ele vai lembrar a vocês tudo o que eu falei. Então Ele diz dentro de você, isso é verdade. Então quem é filho de Deus tem que ser sensível também a essa voz que vem lá de dentro, que não é o seu próprio coração. É uma voz diferente, você aprende a se discernir ela. É a voz do Espírito Santo, que Paulo diz em Romanos 8,16, que testifica
ao nosso espírito, ao nosso homem interior, que nós somos filhos de Deus, que somos amados por Deus, que Ele não nos abandona, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Muito bom. Você atribui essas suas, do passado, suas explosões, sua agressividade, essa ignorância que tinha lá atrás no passado, ao ego? Com certeza. E como que você ou qualquer pessoa aqui que tem que lidar com o ego, ela pode evitar que esse ego venha a atrapalhar a jornada dela cristã, os relacionamentos, a vida dela, como você, por exemplo, que lá atrás tinha o ego ali junto, presente, e levava você a ter os comportamentos que você tinha, mas que agora não tem mais. Como que uma pessoa lida com isso? Como que você lidou para essas pessoas aprenderem a lidar também? Quero aproveitar essa pergunta maravilhosa, Douglas, e recomendar um livro do Tim Keller chamado Ego Transformado. É um livretinho que a gente lê, em meia horinha a gente lê esse livro. Muito bom. E lá o Tim Keller trabalha algo que eu acredito muito, que é a satisfação do ego. Um ego que anda demandando muito para si mesmo, chamando muita atenção, é um ego adoecido. Ele usa até um exemplo. Se você está andando e pensando muito no seu pé, é porque esse pé está doendo. É porque esse pé está desconfortável. É porque esse pé está apertado. Um pé que está bem, você não pensa nele. Você passa o dia sem nem pensar no seu pé. Se o nosso ego estiver bem, a gente nem pensa. Será que gostam de mim, que não gostam de mim? Será que eu sou bom o suficiente? Você não pensa mais nisso, porque ele está satisfeito. Então o nosso ego tem que ser satisfeito. Onde? No amor de Deus. Eu tenho que acreditar tanto no que Deus diz para mim, que eu esqueço um pouco do que eu mesmo digo sobre mim e do que os outros dizem sobre mim. Eu confio plenamente no que Deus diz. Eu paro de me julgar e eu paro de estar sobre o cativeiro do juízo alheio, que é tão inconstante, né? Ora a gente gosta de alguém, ora a gente detesta essa pessoa. Imagina se a minha alma, minha emoção for depender de quem gosta de mim hoje, de quem não gosta amanhã. Nossa. Então, quando a gente está satisfeito nesse amor de Deus que é perene, que é constante, é um amor perfeito, e porque ele é perfeito, ele lança fora todo medo. João fala isso, né? 1 João 4,18. O perfeito amor, não é qualquer amor. O perfeito. O amor que não é mais revogado. Ele lança fora todo medo. Então, quando eu encontro esse amor definitivo, o meu ego... Nossa, eu tô bem, sabe? Eu cheguei num lugar seguro. Por exemplo, uma coisa legal. Eu cheguei aqui, fui muito bem recebido por você, pela equipe que tá aqui. E lógico, mas assim, eu não te conheço tanto ainda. Dá pra ver nos seus olhos que você é uma pessoa muito especial. Mas não te conheço tanto. A gente chegou aqui, antes de gravar, você fez uma oração. Nesse momento, aquela oração tão preciosa, veio um conforto no meu coração. Tipo assim, eu cheguei em casa. Sabe? O meu lugar de conforto, de segurança, é esse. É o Senhor. É o Senhor. Então, quando eu aprendo a ter o Senhor e não a minha roupa, não meu status, não meu Instagram, não minha conta bancária como lugar de segurança, eu cheguei num lugar seguro. E o meu ego fica pacificado. O meu eu fica satisfeito no amor de Deus. Maravilhoso. Agora, pessoas que tiveram o seu ego transformado, como o Timothy Keller ele fala no livro Ego Transformado, como que uma pessoa que tem o ego transformado, ela pode saber que esse ego ele não vai voltar? E como que ela faz para resistir à tentação dessas explosões, desses comportamentos agressivos? Uma vez que o ego está transformado, ele não volta mais. Uma vez que a pessoa ela tá no Senhor, ela não explode mais. Como é que está sendo isso para você, uma vez que você teve esse encontro com Deus e você decidiu essa caminhada com Deus? Muito boa essa pergunta também. Sim, a tentação do ego inflado ou do ego esvaziado, é bom a gente falar isso, porque o ego não está adoecido só quando ele infla. E inflar, Timothy Keller até fala sobre isso, é inflar de ar, com um balão cheio de ar, né? Você
toca nele, ele explode. Uhum. Por quê? Porque ele tá inflado, ele não tem substância, ele não tem firmeza dentro dele. Não tem algo sólido, tem só ar. Um ego inflado é isso. Você toca, ele explode. Mas um ego murcho também é um ego vazio. Aquela baixa estima demasiada, aquele vitimismo, aquele complexo de inferioridade, também é um ego adoecido. Né? Uma emoção saudável, um eu bem resolvido, está preenchido no Senhor. É o que Paulo diz em Romanos 12:3. Ninguém pense de si mesmo mais do que convém, mas também não pense menos. Uhum. Pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé. Construa o seu eu na fé. Uhum. Então vamos lá, o ego sim, ele volta. A tentação é que o ego se encha o tempo todo. O diabo tentou o ego de Jesus, né? De várias formas. Transforma a pedra em pão, depois se lance daqui, dê um showzinho aqui no templo, depois eu te dou os reinos do mundo. É o ego dele sendo tentado. Então nosso ego é tentado e a forma para a gente vencer isso está na palavra vigilância. É ficar atento, é ficar ligado. Ó, eu sei que o meu ego vai ser provocado e eu tô atento, eu tô consciente. Uma coisa legal em mim foi o seguinte, eu me tornei muito tranquilo, muito manso. Assim, lógico que mansidão não é tudo, né, Douglas? Esse é um aspecto da minha vida. Tem outros aspectos da minha vida que foram se desenvolvendo mais lentamente. O fruto do Espírito não é só mansidão, né? Tem vários aspectos ali. Mas a mansidão foi um que eu acho que o Senhor caprichou logo para mostrar que era Ele na minha vida, né? E aí, interessante que eu percebi que eu estava muito tranquilo em qualquer ambiente, exceto em um. No trânsito. Era impressionante. Parecia um filme antigo que eu assisti do Pateta. Não sei quem já viu esse filme. Que ele era um cara tranquilo. Quando ele entrava no carro, ele surtava. Ele ficava nervosão. E parecia eu. Então eu entrava no carro, meu amigo, na primeira fechada, eu perdi a cabeça. Eu queria baixar o vidro e xingar a pessoa e perseguir o outro carro. Minha esposa ficava, pelo amor de Deus, para com isso. Eu queria perseguir o carro, esse miserável. E o cara, como é que acontece isso? Todo lugar eu sou tranquilo, quando chega no trânsito eu surto. O que eu comecei a fazer? Comecei a vigiar mais. Eu já entrava no carro orando. Já entrava no carro, botava logo um louvor, já me conscientizava. Eu vou entrar no ambiente de tentação. Porque tentação tem ambiente. O diabo, em cada tentação, mudava o Senhor de ambiente. Deserto para o templo. Templo para o alto monte. Porque para cada provocação tem um ambiente específico. Então, sabendo que aquele ambiente era provocador para essa minha fraqueza, para esse meu velho homem que quer ressuscitar, já entrava mais vigilante. E aí hoje, graças a Deus, nem no carro eu explodo mais. Que bom, ainda bem. Então, se você for fechar ele agora, vai ficar tudo certo, não tem problema. Muito bem. E aí, como é que foi essa decisão, então, de você começar a estudar, se aprofundar no estudo teológico, se aprofundar no conhecimento bíblico? Você se imaginava tornar-se um pastor? Como que foi esse processo de decisão pelo ministério? Quando chegou no terceiro ano da escola, que eu não sei se aqui é assim também, se ainda é assim no Brasil, né? Acho que mudou um pouco. Mas era o terceiro ano, que era o ano pré-vestibular, né? Finalzinho, né? Finalzinho. E ali eu estava muito apaixonado por Jesus e pelo Evangelho. Eu fazia cultos na escola, de terça e quinta tinha culto na escola. Eu pregava toda terça e quinta no intervalo. E colegas se convertendo. Até hoje tem colegas que congregam comigo. Olha que legal. Né? Então era um mover do Senhor tremendo. Eu só gostava de Bíblia. Né? E aí chegou a hora do vestibular, eu não pensava, né? Eu vou fazer teologia. Tinha que fazer outra coisa para ganhar dinheiro. E aí até queria fazer história, porque tinha até mais a ver com tudo. Minha mãe disse, não, faz direito, porque direito é melhor, você tem mais possibilidades com direito. E eu meio que nisso fiz direito, mas não gostava do direito. Né? Passei numa boa universidade pública, mas fui até o sétimo semestre assim, me arrastando. Nossa, até o sétimo. Não, me arrastando assim, sabe, sofrendo em cada aula. Nas aulas de tributário, meu amigo. Que tortura era aquilo pra mim. Meu contador que não, me que ouça. tortura era aquilo pra mim. E na faculdade eu ouvia piada. Minha coordenadora dizia, você tá fazendo o que aqui? Porque eu tava na aula, de repente pegava a Bíblia. Não aguentava. E eu pregava pros colegas. Aí sai daqui, vai ser pastor, ela me dizia. Olha aí, profetizando. Profetizando. Até uma hora que eu de fato larguei, já pregava muito. Já viajava pregando pra lá e pra cá. Perdi a aula por isso, né?
viajava para pregar bastante. E aí larguei e com 23 anos, com 21 anos eu virei pastor da igreja, né, pastor dos jovens da igreja. Com 23... A igreja do seu pai? Do meu pai. E com 23 eu me tornei líder de uma congregação. Né? Começou a cuidar de uma igreja. Cuidar de uma igreja. E aí fiz teologia, estudei teologia, né? E sempre tive também uma paixão por entender a alma humana a partir da palavra de Deus. Aí eu estudei psicanálise. Olha que bacana. Né? Freud, Lacan, Jung. Fala sobre a teoria da personalidade. Eu gosto muito da questão do inconsciente. Id, ego, superego. Eu acho que essa questão de entender o que está enterrado em nosso coração é profundíssimo e tem muito a ver com a palavra de Deus. Tem, demais. Hebreus 4:12, a palavra de Deus vai em níveis que nós não compreendemos, na divisão da alma e do espírito. Isso tem muito a ver com as teorias de Freud, né? Na verdade, Freud, ele pincelou. Na palavra tem muito, com certeza, muito mais profundidade. Eu pegava tudo da fonte, sim, né? Mas tem muito mais profundidade na palavra até do que em Freud. Freud foi meio... Devanou um pouquinho. Foi meio pansexual, da sexo, enfim. Mas gostei muito, estudei psicanálise, mas queria mais e hoje estou estudando psicologia. Ah, que da hora. Estou me formando em psicologia. Estou fazendo também um mestrado em teologia, que toca também em psicologia. Então eu trabalho essa relação. Pastor completo, né? Teologia com psicologia. Trabalho essa relação. Eu gosto muito dessa relação. Legal. E como que hoje... a gente tem um amigo em comum, né? Que é o Johnny. Maravilhoso. Dr. Jonathan, médico da família. E fala sobre a mente também, como ninguém, né? Fala sobre as emoções. Inclusive, Johnny, você tem que vir aqui, cara. Já te falei. Você tem que lançar o seu livro aqui. Tem que estar lá, trazer o... Como que é o nome do livro Divinamente. dele? Divinamente. Maravilhoso. Foi ele, inclusive, que foi a nossa ponte de contato. E como que você hoje enxerga essa parte da mente e da espiritualidade dentro da igreja? Porque essa coisa de ciência, né, e espiritualidade, muitas vezes elas sempre foram muito conflitantes, né? Onde não pode misturar. Ciência e fé não se mistura. Como que você enxerga isso hoje lá na sua congregação, no seu ministério? Hoje você como pastor e líder, como que você enxerga isso como uma necessidade humana? Na verdade, Douglas, essa questão de ciência e fé não se misturam ou não se ajudam, nem cooperam entre si, esse que é o grande problema, né? Porque misturar é uma palavra meio estranha, mas cooperar, ajudar, uma apontar para a outra, uma levantar a outra, é recente na história. Até o século XVIII não era assim. Então veio um cara muito inteligente chamado Kant, cristão, bem intencionado, percebendo alguns abusos da igreja que predominavam na época, que meio que segurava a ciência de fato, né? Você lembra que antes disso Galileu disse que o universo era heliocêntrico e foi condenado por isso. Então Kant queria destravar a ciência e disse, gente, vamos separar as coisas. Se a ciência correr e a fé corre seu caminho. E ele não desconstruiu Deus, disse que Deus era necessário, disse que não havia moralidade absoluta sem Deus, que o final do imperativo categórico moral estava em Deus, mas ele acabou gerando um efeito que nem ele queria, que é uma cisão completa entre fé e ciência, entre academia e igreja. Quando, na verdade, a academia começa na igreja. Harvard começa com cristãos que querem formar pastores. Harvard começa como um colégio que quer formar missionários, quer formar pregadores do evangelho, que é a grande instituição de ensino, né, dos Estados Unidos, a referência mundial. Então essa cisão ela é posterior. E aí vem materialistas que começam a dizer, não, fé não só atrapalha a gente, né? Mas, na verdade, fé e ciência estão intimamente ligadas e são indissolúveis. Não tem como separar uma da outra. Você pode falar da questão do Big Bang, né? Se você pensar no Big Bang, gente, só dá para acreditar no Big Bang tendo fé. Porque o que é o Big Bang? É a teoria de que toda a energia que compõe o universo estava unida num ponto do tamanho de um ponto final que você dá com lápis. Como é que eu acredito? É muita fé, né? Como é que eu acredito nisso? É nisso? impossível, literalmente, né? Quem criou esse ponto final? Eles só não tiram um ponto final e não falam que foi do nada, porque do nada já é espiritual.
Aí já é criação ex nihilo. Eles não podem ir pra esse lugar, né? Então não, tem um ponto final lá, uma energia. Mas quem criou essa energia? Interessante que até a década de 50, antes do telescópio Hubble, acreditava-se, até Einstein pensava isso, acreditava que o universo sempre existiu. Até que percebem pelo telescópio que as galáxias estavam se separando numa constante de velocidade, então houve uma explosão, enfim, aquela teoria toda. Então percebem que há um início. E a ciência da época começa a falar, nossa, caminhamos tanto para chegar num lugar onde os teólogos já estavam. Que houve uma gênese do universo, houve um princípio, houve um Maja, entendeu? Então muita ciência leva a Deus. E Deus também, se pregado da forma certa, ele não é anticientífico. Ele ajuda a ciência. Então, dê essa volta toda para responder você. Eu penso que nós ainda na igreja precisamos amadurecer muito a relação fé e ciência. A falta do conhecimento, eu acho que leva as pessoas à ignorância, né? Oséias 4:6 diz, meu povo sofre porque eles faltam conhecimento. O Marcus Eberlin, que ele é um químico fantástico, ele fala acerca, inclusive, disso, né? Desse telescópio Hubble, ele vai trazendo, e ele fala sobre a importância da gente crer que o universo ele nasceu pronto. Então, conforme aquilo que está escrito, né? E disse Deus, haja luz, houve luz, e ele foi criando tudo. Então, hoje, dentro do aspecto fé e ciência, eu também acredito que elas não se desconectam. Sim. A palavra de Deus, ela traz essa clareza pra gente acerca de tudo aquilo que hoje o homem cria, que o homem descobre, mas na verdade é algo que já existiu e sempre existiu desde a criação de tudo. Agora, quando você decidiu trazer essa parte de conhecimento para a sua jornada ministerial, você teve algumas restrições? Você teve alguns desafios? Ou foi tranquilo para você? O pessoal aceitou bem? Como que você percebeu que foi a reação das pessoas no momento que você começou a trazer isso para a sua didática? Pronto. Seu ensino. Dentro da igreja, não da nossa, lá nossa, quem tá comigo lá porque gosta. Mas eu falo da igreja de uma forma geral, ainda há uma certa desconfiança com a psicologia, com a psicanálise. Ainda há quem ache que isso são coisas que o crente não deveria mexer, né? Esse ocultismo. Essa coisa esquisita. Você vai se contaminar com isso. Né? Mas acho que uma resistência cada vez menor. Estamos entendendo cada vez mais que a ciência é nossa aliada e que a ciência verdadeira tem uma origem no Senhor. Onde eu vejo uma resistência um pouco maior é na galera da psicologia. Eles são mais fechados. Até porque eles vêm de uma formação acadêmica materialista. Fato. Tem que ser ateu para ser cientista, né? Então eles são mais, poxa, você vai colocar fé aí? Eu vou, querido, tá bom? Eu não vou, tudo bem, eu vou respeitar a sua linha, eu não vou chamar isso de psicoterapia, mas eu vou sim falar com base na minha fé pro ansioso, pro depressivo, pro surtado, né? Surtado, né? Dá uma surtadinha. Eu vou falar. E surtadinhas. Eu vou falar com base na minha fé. Eu não vou desrespeitar a sua teoria científica, a sua abordagem terapêutica, mas eu vou sim falar o que eu acredito com base na palavra de Deus e às vezes também usando ferramentas psicológicas, psicoterapêuticas que não vão de encontro com a palavra, mas que apontam para a palavra, né? E eu vou falar sobre isso com essa graça de Deus, com esse amor porque o que eu quero, na verdade, Douglas, não é me afirmar e não é, tipo, desconstruir a ciência. Eu quero ajudar a pessoa que está na minha frente. E tem horas que eu estou ali no gabinete aconselhando, a gente vem construindo ali uma linha terapêutica, a gente vem construindo ali, mas chega uma hora que eu não tenho mais o que dizer, a não ser, meu amigo, confie no Senhor. E é tão libertador quando isso acontece. Confesse esse pecado, né? Se arrependa. Tem hora que o conceito espiritual é o que resolve. A maioria das vezes, assim, as pessoas elas estão buscando isso, mas muitas vezes elas querem um recurso natural, né? Exato. Peraí, resolve. O que você me diz? O que eu devo fazer? Como eu devo agir?
E, poxa, a ciência já tem comprovado inúmeras vezes, por exemplo, o doutor Andrew Newber vai lá e fala a respeito da neurociência, explicando a importância da oração no cérebro humano. Exato. Né? Então a gente vai vendo ali, por exemplo, Masaru Emoto falando sobre o poder das palavras, e tudo isso já está na Bíblia. Então muitas vezes as pessoas elas querem buscar coisas novas, onde na verdade o que elas precisam praticar é as antigas. Exato. Não é sobre reinventar a roda, né? É a gente olhar para a palavra e a gente buscar de Deus aquilo que a própria Bíblia diz, né? Se vos falta sabedoria, Exato. peça ao Senhor que vos dá. Então muitas vezes aquilo que a gente está buscando nos homens, enfim, nas coisas externas, na verdade, já está tudo ali nas Escrituras Sagradas e na existência de Deus dentro de cada um de nós, de cada um dos nossos, de cada indivíduo, né? Agora, dentro dessa jornada sua ministerial, o que Deus tem feito na sua vida? Como que Deus ele tem desenvolvido a sua identidade ministerial? O que você tem feito na sua jornada ministerial de projetos, de realizações, que você tem percebido que Deus tem te usado para impactar a vida das pessoas nessa jornada? Douglas, a minha jornada tem muito a ver com esse descobrimento dessa identidade, de acreditar profundamente no que Deus te disse, no que Ele falou ao teu coração e no que Ele disse que você é. É interessante, olha para Moisés ali, por exemplo, e Moisés, ele chega em Êxodo 3, ele é a pessoa certa, preparado por Deus durante toda a vida para libertar o povo, tanto que ele tem 40 anos de Egito, mais 40 anos de deserto, para tirar o povo do Egito e levar pelo deserto por 40 anos. Então ele é a pessoa ideal para aquele trabalho. Só quando o Senhor fala, bora Moisés, que ele fala, quem sou eu? Quem sou eu para tal coisa? Então ele não acredita. A identidade dele não estava clara. Deus então vai fomentar essa identidade no coração dele a partir de uma confiança em Deus, de uma revelação do próprio Deus. Primeiro Deus fala assim, Moisés, eu sou o que sou. Uhum. O seu eu sou vai ser definido pelo meu eu sou. Uhum. Né? Então uma expressão até que Paulo usa em 1 Coríntios 15, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Uhum. Então não podemos ter medo de definir o nosso eu sou, não no ego, mas na graça de Deus, né? No que Deus tem nos dito. Paulo, naquele contexto, estava dizendo a um povo que questionava seu apostolado. Ele disse, não, gente, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser apóstolo porque persegui a igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça comigo não foi em vão, porque trabalhei mais do que todo mundo. Não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 9 e 10, né? Então, eu comecei a entender isso profundamente, Douglas. Acreditar naquilo que Deus me deu, no que Ele me chamou para ser. E comecei a me mover nessa fé. E quanto mais eu comecei a acreditar, mais Deus começou a fazer as coisas frutificarem em minha volta. Então a gente está num tempo agora na igreja de um crescimento extraordinário na igreja. Amém. A gente agora está comprando um terreno, né? A gente está com um projeto de construir uma escola. Coisas extraordinárias estão acontecendo na igreja. Na minha vida, coisas muito preciosas estão acontecendo. A partir do momento que eu acreditei muito daquilo que Deus me chamou para ser, né? Que Ele me chamou para fazer, me chamou para ensinar, nessa linha que Ele me deu de trazer cura para a alma, reestruturação de pensamento e de sentimento através da palavra de Deus. Como você falou, buscando sempre em Jesus a raiz de tudo. Então, assim, eu gosto muito da psicanálise, da psicologia, mas eu não ensino nada que eu não ache um fundamento na palavra. Uhum. E eu acredito muito nisso. É o que eu acredito e acabou. Uhum. E eu vou nessa linha, eu vou ensinar isso e eu vejo os frutos disso. Então, por exemplo, quando a gente vê o Senhor falando sobre ansiedade no Sermão do Monte, Ele fala muito sobre ansiedade, Ele fala coisas que a ciência já está descobrindo hoje. Uhum. Quando Ele fala assim, por exemplo, não andeis ansiosos, olhem para as aves dos céus. Aí vem Exeter, que é uma baita de universidade inglesa, e fala em 2017 que dentre as coisas da natureza que eles observaram que mais combatem a ansiedade no homem é observar pássaros. Uhum. E o Senhor fala isso há mais de 2000 anos. Então eu pego isso
acho um respaldo científico também, faço a combinação e ofereço. A partir da fé, usando também a ciência, ofereço. E o resultado é extraordinário. Há uma cura, há uma libertação a partir daquilo que eu acredito. É o agridoce, né? Então eu ensino muito, eu ensino o que eu acredito, o que eu vivo, o que eu experimento. E isso faz o seu ensino sair de você com autoridade, né? É não pregar para agradar, é não pregar para sei lá, para bombar, mas é trazer as coisas que você vive, que você experimenta, que transformam a sua vida. Isso vai trazendo frutificação extraordinária. Então a gente tem vivido coisas muito boas, muito preciosas. Eu vi você, por exemplo, falando sobre a sua caravana para Israel com o Luiz Saião, que é uma referência. Graça que pura. bênção, que coisa boa. Então assim, eu sempre gostei muito também da temática Israel, né? E a minha primeira caravana eu fiz em 2012. E tenho feito até então caravanas, tenho uma caravana esse ano também. Então, sempre gostei disso. Sempre acreditei desde muito novo. Sempre achei que Israel, a cultura judaica, tinha muito a nos agregar. E sempre caminhei nesse sentido. O que é que Deus fez? Fez frutificar. Então, como você consegue fazer tanta caravana para Israel? E não só caravana para Israel eu faço hoje, como eu tenho uma empresa que faz uma ponte Brasil-Israel. Olha que bacana. Então esse ano a gente vai não só fazer a caravana de peregrinação, como vamos fazer também uma viagem de negócios. Vamos levar os empresários baianos ligados à Câmara de Comércio Bahia-Israel para fazer um tour empresarial em Israel. Uma coisa extraordinária. E muito mais está para vir, querendo Deus. Por quê? Porque eu me movi no que eu acredito. Qual é o problema, Douglas? Você se mover no que você não acredita. No que tá dando certo, no que tá em alta, no que tá na moda. Você não acredita naquilo, não é seu. Não é porque tá dando certo que é o certo de Deus, né? Não, e outra coisa, não é pra você. É pro outro, sabe? Então você tem que se mover naquilo que Deus te chamou. Ali você frutifica, ali você prospera. Maravilha. Agora, você falou sobre a identidade. Eu acho que um ponto importante aqui pra gente apontar é como que uma pessoa, como que um cristão ou uma pessoa que tá aqui nos escutando hoje, ele consegue descobrir a sua identidade. Quais são os critérios para uma pessoa desenvolver a sua identidade, ter a sua identidade clara, saber quem ela é? Porque a gente sabe da importância disso para a jornada pessoal, profissional, na vida de qualquer pessoa, né? Então, quando uma pessoa ela não tem clareza sobre a sua identidade, ela tem essa dificuldade de apontar o destino, né? De ir em direção aos seus objetivos, suas metas, seus planos, seus sonhos. E tem uma dificuldade muito grande na questão da autoestima, né? Uma baixa autoestima, muitas vezes se deixa levar. Poxa, a gente não precisa ir muito longe. Quando a gente vai lá para Gideão, em Juízes aparece lá Gideão dizendo assim, mas eu sou o menor da casa de meu pai, né? A gente é da família mais pobre. Então a identidade ali dele não estava muito clara também, né? E isso estava limitando Deus não limitando Deus, né? Limitando ele de Deus. Limitar Deus, não, nunca. Desculpa a heresia. Mas assim, limitando Gideão de, né, conseguir fazer com que Deus pudesse usar ele naquele momento que Sim. Deus estava preparando aquilo. Como que uma pessoa descobre essa identidade? Vamos lá, Douglas. Nossa identidade, ela primeiro começa fora da gente. A gente tem que entender isso. Alguém nos dá identidade. A gente acredita nisso. A gente se firma nisso. Mas, por exemplo, por que seu nome é Douglas? Significa que é o certo, né? Por que o seu nome é Douglas? Porque a minha mãe assistiu um filme do Michael Douglas, que era um ator famoso de Hollywood, e ela disse, que nome bonito! Vou botar o nome do meu filho de Douglas. Douglas, pronto. Pronto, então você se identifica como Douglas porque alguém que tinha uma autoridade sobre a sua vida foi lá e disse, antes de você mesmo saber, que você era Douglas. Fato. E você acreditou nisso. Uhum. Como é que alguém acha que de fato ele é um faixa preta de jiu-jitsu? Porque alguém vai lá e enfia uma faixa nele e diz Porque agora um você mestre é que já é faixa preta antes dele diz você de fato é um faixa preta. Tá. Como é que alguém acredita que ele é médico? Bem que tem uns impostores hoje aí, né? Não é os que vão comprar o diploma lá na Sé, é aquele que estuda direitinho, faz a residência. E aí chega um conselho que é formado por médicos, já são médicos antes da pessoa e fala, você é médico. Como alguém crê que é advogado? Da mesma forma. Como é que alguém crê que é pastor? Da mesma forma. Alguém que já é antes de você diz que você é.
Então a gente precisa encontrar quem é antes da gente. Que nos diga, sim, você é, e eu acredito no que a pessoa fala. E quem já é, por excelência, antes de nós, desde a eternidade? Aquele que era, é e há de vir. Jesus. Então, se Cristo antecede toda a criação, a nossa identidade mais profunda está nele. Eu preciso ouvir de fato o que Cristo diz sobre mim. Então eu preciso primeiro conhecer a Cristo, porque quando eu conheço, quando eu vejo ele, ele me ilumina. Na sua luz vemos a luz, já dizia o salmista. É Mateus 16. Pedro falou assim, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor falou, e tu és Cefas. E tu és pedra. Então quando eu enxergo quem é Jesus, eu me enxergo nele. Fato. Então qual é o problema? É buscar a identidade em outro lugar. É buscar a identidade em coisas que não são tão profundas quanto Jesus. As pessoas não estão buscando a identidade, elas estão buscando rótulos. Exato. Seria isso? Sim. E identidades em pessoas e coisas que são superficiais. Tipo assim, legal, eu tenho identidade de pastor, de teólogo, até de marido, de pai. São os títulos. De pai, de marido. São camadas da minha identidade. Mas a minha mais profunda identidade é de filho de Deus. O que sustenta as outras. É do âmago da minha alma. Então, o caminho para a descoberta da identidade está em buscar a descoberta de quem é Deus. De quem é Deus, exatamente. Moisés falou assim, Senhor, quem sou eu? E quem tu és? Porque lá ninguém te conhece mais no Egito. O Senhor falou, eu vou me apresentar. Eu sou o que eu sou. Então, depois que Deus se apresenta para Moisés, se revela para Moisés, ele começa a mostrar a Moisés quem Moisés de fato era. Então, eu tenho que conhecer o Senhor. Buscar com todas as minhas forças saber quem é Jesus. Eu preciso falar de Jesus como João falou. Os evangelistas tinham escrito os evangelhos bem históricos, né? Tipo uma biografia ali. Aí João disse, não, eu vou começar o meu diferente. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A partir daquilo, dessa visão de quem Cristo é, eu começo a entender quem eu sou. Por quê? Porque eu sou servo de Cristo. Eu sou filho de Deus. Olha como você é poderoso, Douglas. Olha como você é forte. Eu estava aqui antes de começar o podcast pensando isso. Poxa, Douglas falou que quer falar sobre a minha vida. Quem eu sou? E eu pensei isso mais uma vez. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um servo de Cristo. Eu sou um amigo de Deus. E isso fortalece a minha identidade para que eu possa chegar aqui e falar para você com confiança sobre a minha vida, sobre a minha história, dando glória ao Senhor, sabe? Então a gente precisa ter essa força identitária bem profunda e bem firmada no coração. Um detalhezinho que é legal, Douglas, para nossa conversa aqui. Essa minha insegurança, porque assim, quando a gente tem muita raiva, muito descontrole, a gente tem um ego muito inflado, no fundo, somos inseguros. Todo excesso esconde uma falta. Esconde uma falta. Na verdade, a gente está tentando compensar uma insegurança muito profunda. Né? E eu tinha uma insegurança muito profunda e vinha muito da questão da minha paternidade. Que era uma questão que eu não entendia. Eu olhava lá em casa para meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, os quais eu amo muito, muitos 4, né? E eu olhava assim e dizia, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Era como se eu não fosse igual, sabe? Como se eu fosse um patinho feio ali. Algo estranho acontecia. Conectado. Mas eu nunca entendi, eu nunca nem passou pela minha cabeça a resposta, a revelação que eu vou fazer agorinha. Até que já depois de crente, já depois de pastor, eu tive uma crise na minha vida, assim, uma crise até no meu casamento, assim, um momento difícil na minha vida. E eu comecei a orar, a falar, Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que eu não sei. Tem uma peça faltando em mim. E aí, Deus falou comigo. Era tipo assim, era uma madrugada de quinta para sexta. Era tipo madrugada, tipo assim, 1 da manhã de sexta-feira. Ele falou comigo assim, hoje eu vou trazer para você a peça que falta do seu quebra-cabeça, pra você entender a sua vida. Eu disse, nossa, eu fiquei na expectativa. Eu ouvi que era Deus falando comigo mesmo. E aí fiquei na expectativa. Naquela mesma manhã, marquei com a psicóloga amiga. Disse, vou conversar com a psicóloga. Deve ser nesse momento que eu vou ver. Conversei com ela, foi legal, mas nada novo.
orei, li a Bíblia. Fiquei naquela expectativa, nada acontecia. Saí com um amigo meu de noite, assim, nada. E aí, quando chegou 11 horas da noite, eu tava na casa da minha mãe, eu passei lá. 11 horas da noite, minha mãe, que dorme cedo, falou, Diogo, eu quero conversar com você. E aí ela falou comigo assim, o que é que na sua vida, se você soubesse, mexeria muito com você? Douglas, eu nunca tinha pensado nisso. Mas na hora veio o pensamento. Era Deus dizendo, quem vai te contar sou eu. Veio o pensamento, você não é filho biológico do seu pai. Eita, poxa. Na hora, viu? Aí eu falei isso pra ela. Ela disse, como é que você sabe? Eu disse, veio agora que nunca veio isso na minha vida, na minha cabeça. Aí ela ficou assim assustada e começou a contar pra mim a história. E quando acabou, era tipo 11h30, 11h40, no dia que Deus disse que seria. E aquilo foi uma libertação tremenda, porque eu entendi tudo. É que a alma da gente sabe, cara. Sentimento vaza. Tem uma pregação minha tem uma pregação minha que é com base em Provérbios, que fala assim, ó. Cuidado quando você estiver comendo com invejoso. Porque ele vai te servir bem, ele vai te tratar bem, mas você vai ficar enjoado. Mas como assim? Comida boa, tá tudo bom, por que eu tô enjoado? Uma pessoa tá me tratando bem e eu tô me sentindo enjoado, porque sentimento vaza. Né? Então havia um ambiente sentimental ali que o meu consciente não captava, mas o meu inconsciente percebia. Né? Ó, Freud entrando aí. A Virginia Satir fala sobre isso, né? Ela é uma das maiores referências aí na constelação familiar. E ela fala sobre essa questão das pessoas. E um filho adotado é um grande desafio, realmente. Se isso não tá bem tratado. É um desafio. E ali foi, tipo assim, se a primeira fase da minha transformação foi ali aos 16 anos, 10 anos depois, aos 26, veio uma segunda dose cavalar de transformação na minha vida. E aí eu vivo uma experiência transformadora de novo. Uma afirmação poderosa da paternidade de Deus na minha vida de novo. É maravilhoso ver a Bíblia narrando acerca da adoção. Né? E sabe o que acontece hoje? Além de ter uma relação ainda mais profunda com o Deus Pai, o que me fortaleceu muito, eu fui buscar o meu pai biológico. Hoje é meu amigão. Olha que bacana. Me ama. Na última vez que eu tive com ele pessoalmente, que ele mora em outra cidade, ele disse de você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Uau. O meu pai que me criou, que é o meu paizão mesmo, o pastor Rogério Dantas, que eu amo demais, é um amigo, é preciosíssimo na minha vida, faz questão também de me ter como filho. Então eu tenho 3 pais hoje. Que maravilha. Para quem cresceu com uma ausência paterna, com uma orfandade lá dentro do coração, hoje eu me sinto assim, sabe, muito amado, mas muito amado mesmo. Amém. Isso é maravilhoso. A gente teve um episódio do André Galina e da Esther Galina agora acerca de adoção. E eles trouxeram um ponto de vista sobre adoção muito interessante. E a Bíblia, ela é esse livro de um pai que é um pai adotivo, né? E quando você entende o quanto isso é maravilhoso, isso ressignifica a vida. Porque aqueles que tiveram a orfandade, aqueles que tiveram rejeição e tantas mazelas da questão da paternidade e da família, na Bíblia você vai encontrar o refúgio, na Bíblia você vai encontrar o descanso para sua alma, é a paz que excede todo entendimento, né? É maravilhoso. Douglas, eu me sinto tão amado por Deus, é uma coisa assim tão extraordinária. Eu sinto tanto que a minha vontade é que todos conhecessem esse amor, sabe? É como se ele cuidasse de mim o tempo todo. Como não? De fato, sabe? E assim, eu não canso de me impressionar com isso, sabe? De ficar maravilhado. Sabe quando você fica apaixonado assim? Cada detalhe você fica... E já tem muitos anos que eu vivo isso, né? Então eu tenho 36 hoje. Então esse aprofundamento começou com 26. Então tenho 10 anos vivendo assim de uma forma, meu Deus, é muito amor, muito carinho. Até, lógico, ele cuida da gente da maneira sábia dele, né? Nos dando tudo que a gente quer. Mas é sempre estando ali, sempre respondendo, sempre nos fortalecendo. Mas até nos fazendo uns mimozinhos para mostrar que ele tá conosco. Tem uma história que eu sempre conto, que é legal. E eu gosto de Israel, cultura judaica, né? Na cultura judaica, o azeite e o vinho são símbolos muito interessantes e muito importantes.
Uma vez lá eu invoquei, sabe de uma? Eu agora vou comprar um azeite top. É importante comer um azeite top e tal. Eu pensei nisso, né? Aí tem uma loja de importados lá em Salvador, que é famosa, a Perini. Aí um dia eu fui na Perini, falei, vou comprar o azeite mais caro que tiver. O melhor azeite que tiver. Aí eu fui com essa ideia. Quando eu cheguei lá, que eu peguei o frasco do azeite mais caro que tinha, eu disse, opa, eu ia. Porque o preço era absurdo. Disse, opa, peguei aquele azeite e coloquei lá. Ninguém viu. Eu acho que minha esposa viu eu pegando e colocando, mas não tinha ninguém ali, tava vazia a loja. Isso foi uma quinta-feira à noite. Coloquei o azeite ali. E disse, não, esse azeite é muito caro. Vou comprar o meu galo mesmo. E aí, beleza, eu fui... Galo é caro, é tão barato. Não, é bom também. É bom. E aí eu fui pra igreja, Douglas, no domingo. Douglas, quando eu acabo de pregar no domingo de manhã, vem uma irmã com uma caixa pra mim. E assim, ela nem esperou o culto acabar direito. Dando a bênção apostólica, ela vem ela na frente da igreja com a caixa. E eu tinha certeza que era um vinho. Eu pensei, irmã fulana sem noção. Tantos irmãos aqui que tem, né, tabu com bebida alcoólica. Nossa, vamos dizer que eu passo a beber. O que é que eu faço agora? Pego ou não pego? Fiquei todo constrangido. Aí peguei assim, sem jeito, aquele vinho. Coloquei num cantinho assim, todo, né, constrangido. Os irmãos olhando pra mim assim. Eu coloquei num cantinho assim, beleza. Aí quando acaba o culto, eu pego aquela caixa, entro no carro com minha esposa e falo, Tainã, nossa, irmã fulana sem noção total, na frente de todo mundo, veio me dar esse vinho. Ela disse, é mesmo? Eu disse, nossa, é uma caixa bonita assim, né? Uma embalagem bonita. Pra mim era um vinho. Quando Tainã abre aquela caixa, não era o vinho, era exatamente aquele azeite. Eu falei, não é impossível isso. Essa irmã viu eu fazendo isso. Aí eu falei, ô irmã fulana, como foi? Por que você me deu esse azeite? Você tava na Perini na quinta-feira à noite. Eu falei, não, pastor, não tava na Perini na quinta-feira à noite. Eu fui na Perini ontem, sábado. E quando eu fui lá, algo falou em meu coração. Compre esse azeite e deu o pastor Diogo. Ah, pra aí. Ou algo bom esse que falou com ela, hein? Douglas, eu preciso de um azeite caro pra viver? Claro que não. Não. Mas é um mimo. Ali foi Deus dizendo. Eu tô vendo. Eu cuido de você. Cuidando de você. É bom demais ser filho dele. Se vós que sois maus, sabe, dar boa vaga. Exatamente. E assim, eu me acho um paizão babão, sabe? Mas esse texto sempre fala no meu coração. Se você que é mau é um pai bom, né? Pra Maria Estei, pra ajudar, quanto mais eu, meu filho. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Deus é bom, Deus ele sabe mimar quem ele gosta, quem ele ama. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta agora que é importante também, porque eu acho que com relação à identidade, o outro ponto importante é o propósito, né? Sim. A gente fala muito sobre proposta, muitas vezes essa palavra tá até banalizada hoje, né? Propósito, chamado. Como que hoje você identifica que você conseguiu descobrir o seu propósito, o seu chamado, e como que alguém consegue alcançar isso também? O propósito nasce da identidade, né? Isso. Quando você sabe quem você é em Deus, o Senhor deixa claro pro que Ele te escolheu. E nós temos que perceber que o propósito, ele antecede a nossa formação. Jeremias capítulo 1, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te entreguei como um profeta para as nações. Então, antes de eu te formar, eu te escolhi como profeta. Então, ele já formou com esse propósito. Então, a nossa formação, os nossos contextos, os nossos dons, talentos naturais apontam para algum lugar. Interessante que, apesar de ser gago, eu já gostava de ensinar. Olha que coisa curiosa. Eu era um gago que gostava de ensinar na escola, de ensinar para meus colegas. Já mostrava que tinha algo nesse sentido para mim. Então, o seu propósito está, de alguma forma, escondido em você. Você não tem que buscar ele fora. Porque Deus já te formou para esse propósito. Ele te formou de propósito. Então, você começa a entender quem você é. Isso não quer dizer que eu vou fazer o que eu gosto. Não é isso. Eu vou fazer aquilo pelo qual meu coração palpita forte. Existe algo dentro de mim, existe um chamado, uma causa que arde meu coração de forma especial e que é útil ao mundo, né? O meu propósito é algo que abençoa as pessoas. Então, quando eu compreendo
esse coração, essa paixão, esse pulsar da minha alma em algum sentido, e percebo que há em Deus uma palavra, um respaldo nesse sentido, eu vou caminhando pro meu propósito. Muito bom. Então, ó, se a gente pudesse hoje definir, Diogo, uma frase ou uma palavra que encaminhe essa pessoa para o propósito dela, que palavra seria essa ou que frase seria essa para encaminhar ela a partir do momento que ela descobriu a sua identidade para ela encontrar o seu propósito? O que você diria? O nosso propósito está ligado com aquilo que a gente crê que tem e que pode entregar ao mundo. Olha que forte, amigo! Olha aí, nosso propósito está ligado com aquilo que a gente acredita que tem e pode entregar para o mundo. Muito bom. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes da gente, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast com meu grande amigo, um grande homem de Deus, usado por Deus para impactar a vida aí de milhares de pessoas, né? Olha todas as superações que ele teve, né? Imagina a pessoa encontrar essa limitação da gagueira e passar por isso, todas essas questões aí da paternidade, né? da orfandade, agora encontrar esses recursos e também essa questão emocional de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele viveu, e hoje está aqui sendo uma superação para a gente. E o propósito é algo que todos nós precisamos dar a devida atenção. E aqui na Plataforma Brasil, que é a realizadora do Espiritualmente Podcast, nós aqui da Plataforma Brasil temos também essa certeza de que Deus, ele escolheu pessoas para levar a sua mensagem, para propagar o ID através daquilo que queima no seu coração. E por isso nós aqui da Plataforma Brasil realizamos lançamentos de infoprodutos, ou seja, pessoas que têm essa mensagem e querem ensinar, como por exemplo, o Diogo, ele tem essa mensagem, ele ensina. E as pessoas que têm essa vontade de ensinar, de produzir o seu curso online, de fazer o seu lançamento na internet, aquilo que a gente ouve, né? As pessoas falando, olha, o lançamento. Hoje a gente tem aqui pessoas que já passaram por aqui atrás do Diogo, tem muitos livros, por exemplo, que você pode ver. Vários livros são mensagens, existem várias formas de você passar a mensagem, né? Então livros, cursos online, e-book. E nós da Plataforma Brasil entendemos que através de lançamento de infoprodutos nós podemos também ajudar as pessoas a cumprir o seu chamado, o seu propósito e lançar a sua mensagem para o mundo todo, que é o que a Bíblia diz, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E você pode ter acesso aí, clicando lá em Plataforma Brasil. Você digita lá no Instagram e você vai encontrar, ou clica no link aqui na descrição que você vai encontrar também. Manda lá a mensagem, diz, eu quero fazer parte do time, quero cumprir esse propósito, quero produzir o Espiritualmente Podcast, eu quero lançar pessoas nesse mundo, eu quero preparar essas pessoas, e você que é profissional na área do marketing digital pode nos ajudar nessa área e fazer com que mais e mais pessoas conheçam o amor de Deus e os princípios e os valores cristãos através da educação e do desenvolvimento e autoconhecimento. Muito bem. Antes da gente encerrar, tem uma pergunta que a gente faz, Diogo, que é a pergunta que ela define assim, o podcast. A pergunta é: qual a mensagem que o Diogo gostaria de deixar para o mundo? Olhando para aquela câmera lá, fica à vontade, deixa a sua mensagem. Existe uma coisa profunda que todo ser humano busca, que é ser amado. No fim, tudo que nós fazemos é para ser amado. E eu quero dizer a você que existe um amor que é maior do que tudo que você pode imaginar. É o amor de Deus que nós conhecemos em Cristo Jesus. Então a mensagem que eu quero te dar hoje é: busque esse amor, se firme nesse amor, conheça esse amor, se abra para esse amor vai te curar, vai te potencializar, vai te dar identidade, vai te encaminhar para um propósito e vai te fazer uma bênção para o mundo. O amor de Deus é tudo o que você precisa. O amor de Deus é tudo que você precisa. E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Então você encontra esse amor em Deus. Vá até ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Obrigado, meu amigo. Gratidão Prazer muito grande, ter amigo. recebido. Obrigado por sair lá da Bahia, Tamo deixar junto. o seu calor lá da Bahia pra vir pra cá pegar essa garoa, esse friozinho. Coisa boa. Mas vai ser um tempo maravilhoso que a gente vai ter aí no dia de hoje. Obrigado por esse tempo de mesa maravilhoso junto com você. Um prazer te Uma conhecer. gratidão muito grande também. E vamos estreitar nossa relação. Tamo Tem junto. muita coisa Quero boa você na pra Bahia gente. também. Opa, sem dúvida. Nesse calorzinho gostoso da Lá é Bahia. gostoso, lá é bom. Então, com certeza. E com você lá, Vai ser benção. vai ser bênção demais. Muito bem. Então, ó, você que ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo para você se inscrever aqui no nosso canal. Aperta o sininho para ser notificado para todo novo episódio. Compartilha para mais pessoas esse episódio que tá imperdível com a história do nosso amigo aqui, o Diogo Dantas, e todas as superações e a experiência de vida e tanto conhecimento que foi entregue aqui por ele. Deixa aí um valeu pra gente, apoiando o nosso trabalho também. Deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e venha para dentro da nossa comunidade espiritualmente. A comunidade é gratuita, você não paga nada para estar lá dentro. E lá dentro você vai ter, por exemplo, o Diogo trazendo algumas dicas de livros, assim como ele, todos os outros que já passaram por aqui, os outros especialistas, convidados, eles vão lá, deixam uma dica de livro, trazem um insight, trazem uma pílula de sabedoria, um conhecimento pra gente lá dentro, para edificar a nossa caminhada cristã e a nossa vida com Deus. Então, corre lá para dentro da comunidade, é só apontar aí o celular para esse QR Code ou clicar aqui no link que está na descrição e você cai lá para dentro e vem fazer parte com a gente dessa comunidade, que é a comunidade que mais cresce no país, a comunidade espiritualmente, tá bom? Que Deus abençoe, até o próximo episódio do Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração de vocês. Tchau!